Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. No e-mail que está vindo aqui, nós vamos ver uma pessoa que tem muita dificuldade de se posicionar, de se impor, de dizer não. E por que será que isso acontece? Vamos acompanhar? Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, deixa eu lembrar a você que aqui embaixo na descrição do vídeo tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá André, boa noite, meu nome é tal, tenho 26 anos e moro no interior de São Paulo. Obrigada pelo trabalho maravilhoso que você faz, me ensina muitas coisas e abriu minha mente em diversos aspectos. Minha história não é sobre relacionamento amoroso, e sim sobre uma dificuldade que tenho, que é me impor diante das pessoas. Não sei dizer não para as pessoas, porque muitas vezes fico constrangida, mas estou tentando melhorar. Constrangida, né? Constrangida de dizer não ao outro. E aí, então, eu digo não a mim, porque a partir do momento que eu estou dizendo não, quando eu estou dizendo sim, quando na verdade eu gostaria de dizer não, então, eu estou dizendo não a mim. Eu não estou seguindo o meu desejo, a minha vontade. Entrei no meu primeiro emprego com 20 anos e lá era uma ótima empresa para se trabalhar. Eu tinha uma remuneração muito boa e muitos benefícios. Porém, minha chefe era muito louca e bipolar. Sempre gritava comigo, me tratava mal e descontava todo o seu ódio em cima de mim. Nunca tive coragem de me impor e exigir respeito. Só baixava a cabeça e ia correndo para o banheiro chorar. Eu tinha medo de dizer para ela que não aprovava aquela atitude, que ela deveria me respeitar e ela não gostar e me desligar. Trabalhei nesse emprego durante 5 anos e depois saí. No próximo emprego foi pior, pois era uma empresa familiar e os patrões eram aquele tipo de pessoa grosseira e arrogante que achavam que estavam acima do bem e do mal. Um dia nem papel higiênico tinha nos banheiros para os colaboradores, porque um deles queria comprar de uma marca e o outro de outra marca. Moral da história, ficamos sem papel. Um dia, a matriarca da família, que havia fundado a empresa, me chamou para dar um passeio pelo jardim da empresa para conversarmos. Muito inocente eu fui. Ela disse que eu não era esperto o suficiente para trabalhar lá e que eu deveria me virar nos 30 e ser multifuncional, assim como a outra funcionária que estava me treinando e que trabalhava com eles há 16 anos. Eu era responsável por fazer cotações e compras de materiais para a empresa e ela disse que certas coisas a empresa não deveria arcar e o próprio funcionário deveria trazer da sua casa para desempenhar seu trabalho. Peraí, certas coisas a empresa não deveria arcar e o próprio funcionário deveria trazer da sua casa para desempenhar o seu trabalho? Então, o quê? O papel higiênico, por exemplo, vocês deveriam levar caneta, sulfite. Achei um absurdo, pois a empresa que deve fornecer, por exemplo, computador, material de escritório, etc., e não o funcionário arcar do seu próprio bolso. Gente, não. Olha, por isso que quando a gente vê na TV, né, que a pessoa estava lá com um trabalho análogo à escravidão, a gente acha absurdo e parece que não é possível que alguém faça isso nos dias de hoje. Mas olha, é possível. Não estou falando que aqui é no caso de escravidão, mas a pessoa está falando que você tem que levar coisas da sua casa para desempenhar o trabalho na empresa. Gente, então quer dizer, se a pessoa é contratada numa fábrica de móveis, ela tem que levar madeira, ela tem que levar o MDF. Não, peraí, cara, você que tem que arcar com as coisas, já que você veio aqui trabalhar. Velho, não, é sério. Mesmo não concordando, decidi não contrariá-la, pois tinha medo de me desligarem novamente. Não, minha querida, veja bem, medo de ser mandado embora, eu acho que todo mundo tem, certo? Uma coisa é você ter que escutar a sua chefe descontando as coisas em cima de você, certo? Então, assim, tem coisas que às vezes a gente tem que baixar a cabeça de verdade. Nossa, chefe, mas eu não sei por que você está gritando assim comigo. Eu não sei por que você está falando dessa forma. Então, outras merecem talvez uma postura. Agora, se você é uma pessoa esquentada,
às vezes merece baixar a cabeça mesmo, porque você é o tipo de pessoa que o sangue ferve e se você começa a falar, você perde o controle. Então, às vezes é melhor baixar a cabeça. Deixa ela descontar a raiva dela, tal. Ela que é louca, ela que é descontrolada. Então, só que a gente tem que saber colocar o filtro. Se você não sabe colocar o filtro, agora. Então, isso eu tô falando da sua outra chefe. Agora, essa daqui, minha querida, não tem essa de eu fiquei com medo de contrariá-la. Ela está falando absurdos. Se você concorda com isso, você vai ter que começar a levar caneta, sulfite da sua casa, passar na livraria, comprar e levar para trabalhar. Acabei ficando de saco cheio e pedi demissão. Agora estou seguindo meu sonho, que é cursar pedagogia e pretendo prestar concurso público. Uma das minhas metas para este ano é não me acovardar diante de qualquer situação, seja profissional, familiar, social, e dizer aquilo que eu penso, sem ofender ninguém, sem me exaltar, impor respeito, enfim, não ser boazinha e não ter medo das pessoas. Queria saber sua opinião, se tem alguma experiência para compartilhar nesse sentido. Grata por tudo, um beijo carinhoso. Minha querida, eu tenho vários vídeos aqui sobre a importância de dizer não, e isso é libertador. Agora, não adianta ficar sabendo da importância de dizer não se eu não mergulhar no porquê eu não consigo dizer não. Muitas vezes eu vou precisar de um trabalho terapêutico para descobrir por que eu não consigo dizer não, certo? É só insegurança? É só baixa autoestima? Essa baixa autoestima acaba gerando insegurança, essa insegurança gera essa incapacidade de se posicionar. Ou tem algo muito mais profundo aí. E quantos são os casos aqui que eu atendi e que a gente descobriu por que a pessoa não conseguia dizer não? Tem um caso, por exemplo, que a pessoa não conseguia dizer não. Por quê? Porque a mãe a contrariava. Não é que contrariava, a mãe a colocava, a diminuía. Esse é o verbo correto. A mãe a diminuía extremamente, a culpava por tudo. Eu quase morri no seu parto, tal. Então, colocava uma culpa em cima dessa criança. E essa criança cresceu internalizando essa grande culpa. Então, essa criança não conseguia nem se divertir numa festinha de aniversário, comer os docinhos, porque ela sentia culpa. Como que a minha mãe pode estar em casa e eu estou aqui comendo os docinhos? Então, ela não comia. Ela colocava num pratinho, o que ela iria comer, ela colocava num pratinho e levava para a mãe. Então, ela projetava nas pessoas a mãe. Então, apesar dela já ser uma senhora, ela carregava a mãe ainda no ombro. A mãe ecoava ainda dentro dela. Então, ela não conseguia dizer não para coisas banais, coisas simples. Mas tinha essa coisa enraizada, internalizada dentro dela. Eu estou dando exemplos muito rápidos aqui. É claro que no atendimento com ela, a coisa é muito mais complexa, a gente vai destravando muitas outras coisas. Assim como tem uma pessoa também que não consegue falar não para uma única pessoa. Você acredita? Porque ficou travado com aquela pessoa. Só que aí é que tá vendo? Eu vou contar o exemplo desse que ficou travado com essa pessoa, mas tem gente que não fica travado com uma pessoa igual essa senhora que eu falei, fica travado com todas. Esse que ficou travado com uma única pessoa foi porque o pai dele abandonou eles, foi morar com uma outra mulher, abandonou a mãe, abandonou eles. Então, eles ficaram numa situação difícil, eram bastante filhos. O pai pegava, às vezes, comida numa reciclagem que tinha lá, pegava comida no lixo. Então, coisas que as pessoas tinham jogado no lixo, de repente, sei lá, coisas vencidas, um pó de café, macarrão. Pegava coisas, às vezes levava numa caixa lá para eles, entendeu? Então, assim, ele tinha que ver o pai chegando com essas coisas. Então, assim, e ele, criança ainda, mas sentia tudo isso, né? E tem também a questão do pai ter abandonado. Então, tem tudo isso. E aí, uma parente dele, que era muito próxima, que ele tinha muito carinho, da idade dele, ou um ano mais velha, não sei, uma coisa assim. Numa discussão que eles estavam tendo, ela falou assim para ele, seu pobre. E isso caiu nele como algo que foi drenando a alma dele, porque era uma situação que ele vivia. E ela, essa parente dele, ela era bem de vida. Então, quando ela falou pobre para ele, aquilo parece que derreteu ele por dentro.
doeu, machucou. Deveria ter quantos? 7 anos de idade na época. Mas isso machucou demais ele. Quando ele sentiu isso, o que aconteceu? Ele virou a cara para essa parente dele e tal? Não virou a cara. E essa parente dele, ela nem imagina que ela causou isso nele. Porque ela falou coisa de criança, não é? Numa discussãozinha que estavam tendo, seu pobre. Então falou, mas aquilo nele caiu de uma maneira, por quê? Porque ele estava vivendo aquela situação. Então o que acontece? Ele nunca mais brigou com essa prima, né? Com essa parente dele. Nunca mais brigou. Porque na cabeça dele, se ele briga com ela, ela vai voltar a feri-lo. Então ele não consegue contrariá-la, ele não consegue falar não para ela. Se ele vê que ele vai começar a bater boca com ela, ele sai, ele prefere sair para outro canto do que começar uma discussão com ela, por mais que ele ache que ela esteja errada. Ele não vai contrariá-la. Por quê? Porque com ela ele ficou travado, porque ela representa esse gatilho que se houver uma discussão, eu vou sentir aquele incômodo de novo. Então você está vendo o que é o processo inconsciente? Os mecanismos psíquicos, ele ficou travado com ela. Só que tem gente que internaliza isso e aí trava com todo mundo. Todo mundo, eu me sinto incomodado de dizer não, porque parece que então eu preciso ser validado de alguma forma pela pessoa. Então, precisa tomar muito cuidado. Dei aqui 2 exemplos para que vocês possam entender que não adianta saber que eu devo dizer não, né? Isso todo mundo sabe. Agora, muitas vezes é num processo terapêutico que a gente acaba descobrindo por que você não consegue dizer não. Por que você trava diante disso? Por isso que é tão importante a terapia. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.